Gente, acho que quem está aqui, alguns me conhecem, né? Sou Cecília, H3 Odonto, clínica, sou professora também, assim como Viviane. E Viviane, eu chamo de Vica, todo mundo chama de Vica, né? Todo mundo. É uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na odontologia. Odontologia e fora da odontologia, né? Porque você é uma pessoa que muito generosa, extremamente generosa, que compartilha o conhecimento, é uma grande professora, é uma pessoa que tem um senso de humor fantástico, né? E que sabe muito e que bota a mão na massa também. Porque tem muito professor bom, mas que é só professor, e você é professora, e você pratica o que você ensina, né? Então, eu queria, faz tempo que eu queria fazer uma live sobre prótese, só que eu não queria fazer sozinha, e aí eu escolhi uma da top das tops, olha só, professora Viviane Maia, prazer, obrigada por ter aceito. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Fico muito feliz de poder conversar com alguém que faz do que gosta também, faz como eu, ensina o que faz, né? E eu acho que isso é importante. É a gente fazer acontecer na vida dos alunos o que a gente faz acontecer na nossa vida também, né? Então, fico muito feliz, fico muito lisonjeada. Sei que Uhum. não sei tudo, mas o pouquinho que eu sei, eu faço questão de dividir, né? A gente já tem um lema, né? Não sou ostra para esconder pérola. Então, a ideia é essa mesmo, que a gente continue difundindo e ensinando, porque tem espaço para todo mundo, né? E o que a gente quer é É. atendimento humanizado e com conhecimento. Então, fico feliz de participar dessa live. Ó, o Beto colocou aqui, Vica, a rainha dos artigos. Eu já botei um apelido dela que foi Wikipedia, Wikipédia. Ter esse nome agora, Wikipédia, né? Pois é. Então, assim, a ideia é a gente trocar conhecimentos e experiências, porque fazer prótese total, fixa, total removível, parcial, e aí vai, sobre implante, sobre dente, é um conhecimento que a gente tem uma parte na graduação, aprofunda na pós, só que fazer prótese em domicílio é muito diferente do que fazer prótese num consultório, né? Eu queria que você me contasse assim, você já era professora de prótese, né? Há um bom tempo. Eu já sou professora de prótese desde 1996. Acho que alguns que estão nessa live nem tinham nascido. É um bocado. É um bocado. Mas essa semana eu estava lembrando, Ceci, minha primeira prótese em domicílio foi na minha avó. Foi. Eu era recém-formada e a minha avó queria que eu fizesse a dentadura dela. E foi minha primeira prótese em domicílio, né? Então, lá em 98, mais ou menos, não, 97, 98. Eu fiz a minha primeira prótese em domicílio, né? Naquela época a gente nem sabia que era, Que honra, né? Não né? sabia nem o que era home care. Nem o que era home care. E eu lembro que eu esqueci de levar. Ela morava no interior. E eu levei tudo daqui para atendê-la. E eu esqueci de levar uma lamparina. E ela me arrumou um Hum. fifó. Tu sabe o que é fifó? Não. É um candeeiro feito de lata de óleo, que antigamente óleo era em lata. Ah, sei sim, sei Aqui na Bahia sim. é uma fifó. E aí eu fiz a dentadura dela sem lamparina, mas com o fifó. Tem umas coisas bem interessantes, né, que a gente faz em domicílio. E olha que legal, você estava fazendo odontologia domiciliar sem saber nem o que estava fazendo. Sem nem saber que ia tão adiante assim, né? E não lembrei disso, eu lembrei contando isso para uns alunos essa semana. Eu falei, ó, para isso, nem associei que eu já estava fazendo prótese em domicílio lá em 98, né? E foi uma honra, assim, fazer a prótese da minha avó, né? É uma Sua avó oportunidade Lúcia, da cooperativa. lúcida, cooperativa, mas que não queria. Morava no interior bem pequeno, que lá não fazia prótese, não queria voltar para Salvador para fazer a prótese, e eu acabei indo, né, para fazer a prótese dela no interior mesmo.
Aí Fez trouxe. algumas viagens. Então, levei tudo para fazer até montagem de dentes, né? Aí Nossa, voltei com a prótese só para acrilizar. Eu montei os dentes. E aí voltei com a prótese para acrilizar e voltei para levar, né? Então, que já massa. era uma oportunidade. É, tem umas histórias bem legais da minha avó, porque eu moldei ela com pasta zincogenólica e era recém-formada, né? Então não tinha assim um grande conhecimento. E ela tinha um rebordo super retentivo e eu enchi Eita. a moldeira de pasta e fui moldar. Ela falou assim: ai, não consigo respirar. E eu não conseguia tirar a moldeira da boca. Aí eu rezei para Nossa Senhora dos alunos desesperados e consegui colocar lá o dedo na tuberosidade e remover, mas foi um susto bom, viu? Para minha primeira prótese em domicílio foi um bom susto. Na avó logo, mas Teve. Pelo menos não ia sair falando mal de você. não, não. Eu brinco assim, ela Você morreu sabe que de minha outra. primeira prótese em domicílio foi no meu sogro, traçado. Mas aí eu já foi assim, a gente já tinha montado H3 odonto. E aí ele precisava trocar a prótese e foi engraçado porque não era nem que ele quisesse em domicílio. Eu pedi para ele, ó, já que vamos fazer em casa. Só que deu muito certo, porque ele era um cara muito nervoso, ele era odontofóbico, tinha pavor de dentista, tinha a história da síndrome do jaleco branco, que no caminho ele estava ótimo, quando chegava a pressão subia. E ele tinha um saco cheio de dentadura, uma sacola. E o que que ele dizia? Cecília, quando eu estava no consultório do dentista, que provava a prótese, ficava ótima. Quando eu chegava em casa, que começava a mastigar, caía. E o que que eu suponho que aconteceu? Porque a gente fez em casa, ele tinha um cachorro, o cachorro ficou perto, não era nenhum procedimento cruento, né, que pudesse contaminar, assim, também não era o cachorro em cima, né, mas ficou perto, a gente fez na varanda, ele olhando para o pé de jambo dele, então ele estava relaxadíssimo. Comigo, que já era nora dele, 2007, eu já tinha 10 anos que eu entre namoro e casamento, né, então ele me conhecia e tinha uma excelente relação. E aí eu fiz a primeira prótese dele que segurou, que não caiu mais. E não é que eu fosse melhor do que os outros, de maneira alguma. Mas eu acho que no que a pressão dele subia, o rebordo edemaciava. E na hora que moldava, a pessoa moldava um rebordo edemaciado. E aí, quando ele chegava, quando a prótese era acrilizada e tudo mais, que ele chegava em casa e que ele relaxava, o rebordo secava, murchava. E a prótese caía. E no que eu fiz no ambiente relaxado, nas condições interessantes para ele, eu acho que foi um mega aprendizado para mim também. Que uma prótese em domicílio não é só para um paciente que tem dificuldade de locomoção. Meu sogro dirigia. Dirigia péssimo, mas dirigia. Né? Tinha um carro, dirigia 20 por hora, todo mundo atrás buzinando, mas ele chegava onde tinha que chegar. Mas a gente entende que tem muitos fatores aí. O paciente que às vezes está com a depressão importante e que de repente aquilo é um pontapé para melhorar a autoestima e de ele querer se cuidar, né? Que está com algum problema de saúde qualquer, que nem sempre a restrição é física de locomoção, mas às vezes é até um problema de imunidade. Com Não só, certeza. né, não só fazer, eu estou falando fazer, mas a gente faz, a gente ajusta e às vezes a gente tira. Vamos falar um pouquinho sobre isso? É. Às vezes a gente precisa tirar também, né? São coisas importantes, assim, principalmente nas próteses fixas, prótese sobre implante, a gente tem um fator complicador aí dos nossos pacientes acamados, né? Que não é tão simples quanto pensam, né? A gente faz um protocolo, a gente pensa numa prótese fixa de molar a molar, mas muitas vezes, quando esse paciente envelhece ou quando esse paciente começa a ficar com dificuldades motoras, isso pode ser um agravante muito sério, né? Na condição de saúde bucal e na condição de saúde geral, né? E remover uma prótese fixa em domicílio, ele já é um complicador. A gente consegue,
né? Mas já é um complicador e a gente precisa pensar nos planejamentos dessa prótese em longo prazo, né? Em que momento em que vai valer a pena refazer uma prótese de uma outra forma, talvez associando uma fixa com uma removível, já prevendo situações mais difíceis. Eu acho que isso é importante, isso é um pensamento da humanização e do envelhecimento, né? Porque as pessoas Sim. elas não estão pensando, talvez, num futuro de muitos anos, né? Mas é o que a gente está tendo agora, né? Nossos pacientes hoje chegam a uma idade, acho que a minha paciente mais velha tem 102 anos, né? E a gente lúcida, completamente lúcida, mas com algumas dificuldades motoras ali que, se fossem próteses fixas, talvez a gente tivesse um pouco mais de dificuldade. Pois é. Não estou dizendo, veja bem, eu sou odontogeriatra, né? Não estou dizendo que porque alguém é idoso que a gente não faz uma prótese fixa, não. Eu acho que se o paciente tem saúde, vontade, disposição, osso e dinheiro, faz implante se aquilo é da vontade dele. Não vejo problema algum porque ele é idoso fazer implante. O que às vezes me choca é assim, o paciente com o diagnóstico de uma doença incurável, de uma doença ameaçadora à vida, um paciente que ele é paliativo, embora ele vai demorar 7, 8, 10 anos para vir a óbito, 20 anos. Eu tenho um paciente com Parkinson que tem Parkinson há 20 anos, mas que já tem um diagnóstico desse tipo e que se faz reabilitações imensas e que durante 2, 3, 4 anos vão funcionar, mas depois é uma dor de cabeça sem tamanho. E se naquele momento que ele estava bem, que ele estava cooperativo, que ele não tinha contratura, de repente, feito você falou, fazer fixas isoladas e botar uma PPR segurando naqueles dentes, né? Ou até fazer uma overdenture, mas assim, removível, em vez de fazer um protocolo. Isso é uma coisa que tem que ser pensada, não é só porque é idoso, não. Tem idoso surfando, montando empresa e tendo filho. Por isso, não. Mas alguém que tem algum diagnóstico de uma doença importante deveria repensar, inclusive o profissional, de discutir e conversar um pouquinho sobre essa possibilidade. Eu acho que é o planejamento responsável, né? É você pensar junto com o paciente quais são as demandas. E outra coisa importante também, que eu acho que vale a pena salientar, é de quem é essa necessidade. Porque às vezes não é uma demanda do paciente, é uma demanda do filho, da filha, que se incomoda mais do que ele, né? Então, é importante ouvir o paciente, saber qual é a perspectiva dele em relação ao tratamento, para que a gente possa oferecer a ele a melhor condição para ele, né? Dentro da perspectiva dele, né? Então, Você isso já teve algum paciente que não queria fazer a prótese de jeito nenhum e a filha ou o filho queria que fizesse? já, e deu trabalho para se acostumar com a prótese, porque fazia assim, Mas ele porque fez. velha, na minha velha, ele fez, mas ali era uma prótese que realmente não tinha mais condição de ficar em boca, né? Então, a gente também precisa pensar nisso. Era uma prótese que já E estava ele com... se alimentava via oral, consciente, orientado. Mas também na zona de conforto, né? Não quero trocar nada. Mas não tinha, Sim. realmente não era mais uma condição saudável de manter aquela prótese em boca. Mas eu sabia que ia dar trabalho e deu muito trabalho, né? Deu bastante trabalho. Se acostumou depois, mas tudo comparava, sabe? E olha que a gente, nessas horas, Ah, a velha dele era muito melhor na cabeça muito. dele. E eu procuro, assim, manter, às vezes eu nem chego na dimensão vertical ideal, né? Para não ter grandes diferenças, manter o formato do dente, a cor do dente, a quantidade de dentes, né? Porque tem paciente que compara. A minha antes tinha segundo molar, a sua não tem. Tinha aquele outro dente, né? Ela não tá tão É, boa. você está economizando dente, doutora. Não adianta explicar. Então a gente coloca igual, mas ele deu bastante trabalho, né? Até porque o que está habituado ali naquela posição, o que eu brinco é que a prótese inferior, muitas vezes, o que segura é o dedo de Deus, a gravidade, o corega, a língua e a boa vontade do paciente, né? E quando a boa vontade aparece, aí complica, né? Aí fica É, bem. eu já notei isso também. Quando o paciente quer, ele pode ter o rebordo, que é um pires,
plano, e ele usa e ele come. Gente, eu tenho um paciente que come milho verde assado, com a total inferior, assim, roendo a espiga de milho. Eu não sei como é que consegue, né? Mas É, consegue. a língua é a boa Mas vontade. porque ele quer usar. Hã? A língua é a boa vontade. É, mas eu tive um caso engraçado, Vika, de um paciente que a filha porque queria que fizesse, ele era lúcido, consciente, orientado, ela não tinha curatela, então ele respondia por si, mas ele não tinha prótese, ele teve um dia, não se adaptou, decidiu parar de usar, comia bem, não tinha vergonha da aparência dele, então assim, por ele não havia motivo algum de fazer. Inclusive ele tinha dinheiro para fazer o que ele quisesse, mas ele não queria fazer. E a filha insistindo. E aí eu cheguei para a filha e fiz, ó, mas ele não quer, né? Ele está se alimentando bem. Aí ela fez, não, mas eu quero que você convença papai. Tenta aí, por favor, Cecília. Aí eu fiz, bom, deixa eu tentar convencer ele. O que é que ele gosta? Aí ela fez assim, rapadura. Aí eu falei, seu fulano, vamos colocar uns dentes, vamos colocar uma prótese, para o senhor comer uma rapadura bem gostosa. Aí ele olhou para minha cara e fez assim, eu não tenho pressa. Ele colocava a rapadura na boca, ela derretia, estava tudo certo. Gente, nessa hora eu entendi, eu não vou fazer essa prótese. Eu cheguei para a filha do paciente e fiz, ó, não vamos, eu não vou fazer a prótese do seu pai. Se você quiser insistir, você vai procurar outro profissional, mas esse profissional não vai ser eu. Porque assim, por que que todo mundo tem que usar prótese? Né? Eu acho que existem motivos, sim. Melhora a mastigação, melhora a absorção de nutrientes, melhora a estética, se para aquela pessoa aquilo é importante. Mas se para aquela pessoa nada daquilo é importante, o tratamento é um martírio, por que que eu vou submeter meu paciente a isso? E a vontade dele? Exatamente, eu acho que tem tudo a ver, né? E a gente, assim, mastigar é importante, mas a nutrição ela consegue ser feita também com outras consistências de alimento, né? Então, Sim, é importante ouvir o paciente. Eu acho que isso é fundamental, né? Qual é o desejo dele? Porque não tem prótese que fique na boca se você não quiser mantê-la lá, né? Então é importante. Esse convencimento aí, ele vai até um determinado limite, né? E se ele está bem nutrido, se ele está satisfeito com ele mesmo, a insatisfação do outro, ela não vai ser preponderante à vontade dele, né? Então, se o são, paciente é são consciente questões. orientado e dono de si, nunca. Né? E aí eu digo que nessas horas a vontade é pedir que a filha procure uma terapia e não uma Para terapia ela. para ela. Para ela, porque eu acho que a gente tem que entender melhor essa questão. A gente está falando sempre de prótese como sendo de idoso, mas poderia ser jovem. Né? Mas eu acho que entender a questão do envelhecimento e entender a questão da aparência, que nem todo mundo vai ser modelo ou quer ser igual ao artista da novela. E para algumas pessoas, essa questão da estética é secundária. É. Né? Tem toda uma E, história e, de vida ali. assim, a gente passou por uma inversão, né, também em relação à vontade de parecer mais jovem, né? Então, às vezes, a gente tem um paciente mais velho que normalmente, né, na academia a gente diz, o paciente mais velho, o dente é mais amarelado, mais acinzentado, não aparece tanto com o lábio em repouso. E aí chega o paciente e fala assim, não, eu quero um dente agora bem branco, né? E eu quero que eles sejam grandes. E você fala assim, não, mas para sua idade não vai ficar bom. Ele olha para minha cara e fala assim, Ana Maria Braga, Suzana Vieira, estão todas com dentes brancos, Uhum. né? Então a gente também precisa pensar Ah, eu faço. nesse outro ponto, né? Que Eu nem faço, eu sigo muito à sempre vontade deles. a gente faz, né? Então, eu aprendi isso também na faculdade. Né? O que é que às vezes eu converso? Hoje eu atendi uma paciente muito querida, já é a terceira prótese dela que eu faço, porque a cada 4 anos, 5, ela troca. E assim, ela atende em canino a canino inferior. E os dentes dela são super opacos, não tem esse sisal transparente. Então eu falei para ela, eu fiz, ó, eu tenho esses dentes daqui, do jeito que a senhora até queria, que tenha a pontinha transparente, mas vai ficar diferente do de baixo.
E aí vai dar mais aquele aspecto que é dentadura, que é uma prótese removível, porque essa paciente usa uma prótese há quase 50 anos e nem o marido sabe. Então, as histórias incríveis de quem atende, né? De quem atende idoso e de quem atende domicílio. O marido não sabe. Ela dorme com a prótese, ela só escova de porta trancada, né? Engraçado que uma vez eu fiz uma prótese para ela e a gente clareou os dentes em relação à prótese que ela usava. E todo mundo começou a dizer assim: nossa, mas você tá diferente. Ela fez, é que eu clareei os dentes. Não é mentira. Não é. Não era mentira. Mas assim, eu falei com ela, eu estava escolhendo dente, engraçado. E aí eu mostrei para ela os dentes, aí eu fiz assim, ó, essa daqui, os dentes não são são muito transparentes em comparação ao seu, o outro vai ficar mais natural. Então a gente fez o outro, mas fez o dente do comprimento, que ela achou legal, né? Inclusive a gente clonou a que ela tinha, copiou a que ela tinha e aumentou só um pouquinho a dimensão que estava perdida, porque ela não queria mudar muito a estética, o formato. Mas a gente manteve. Ela disse, Cecília, eu quero que esteja em repouso e quero meu dente aparecendo. Por que não? Claro, tem que ser o que o paciente deseja, né? Está me ouvindo, Ceci? Está Exatamente. travando? Oi, não, tô te vendo perfeito. Tá. Já coloquei É, piercing em prótese, já coloquei dente de restaura- ouro em prótese. Oi? restauração de amálgama. Agora, eu Isso tive uma ainda paciente. não, ainda não. Ah, eu já fiz. Eu tive uma paciente, só que eu não tive a oportunidade de fotografar. Nós instalamos uma prótese para ela na faculdade, não foi em domicílio. E na semana seguinte, ela colocou aparelho na prótese. Ah, isso eu já vi. Colocou aparelho, só que ela não voltou para eu fotografar. Eu queria muito ter fotografado. Se ela tivesse me dito que ia botar aparelho, eu mesmo botava, né, para ficar pelo menos harmônico ali, simétrico. Mas É voltou a pra mesma pessoa? ela mesma colocou. Nossa, que danadinha. Ela comprou lá Não, no lugar, no camelô. camelô. Eu tive uma que queria que colocasse um piercing de cristal na prótese, mas ela queria que eu fizesse com a prótese na boca, porque ela queria sentir que tinha dente. Então, até rolinho de algodão a gente colocou. Gente, tá Mas fazendo isso mal a ninguém. não é a ninguém. É o atendimento humanizado. É a gente É, dar esse retorno, né, emocional que repor dentes é importante, mas se sentir do jeito que ela gostaria, né, tendo dentes é muito importante também. Eu acho que isso daí sim. é o segredo do atendimento, né? E Seja tem ele em outra domicílio. história engraçada aqui, de pacientes que querem ter os dentes iguais aos meus. Ah, Isso é já muito fiz. doido. Como é, É, como é que o senhor quer os seus dentes? Ele faz iguais os da senhora. Eu fiz, como assim? Inclusive, agora nem tem mais que eu coloquei, tô usando aparelho. Mas eu tava com alguns apinhamentos importantes, inclusive os dois mediais girados, sabe? Assim, meio que girados. E aquilo para mim era super antiestético. E eles queriam igual. E aí eu moldei minha boca, deixei com o protético, vê só a figura, para ele tentar fazer a montagem parecida. E eu tenho uma foto minha com a paciente, ela fazia, tá vendo? Vão achar que eu sou sua mãe, porque o sorriso tá igual. Então imagina assim, que carinho, né? e é Não tem assim a visão preço. de que é uma visão para ela da beleza, que é importante, né? De que a dentista que cuida dela que tem os dentes que ela gostaria de ter, né? Você já Isso pensou? Eu ou você somos padrões de beleza agora? não é? Que Eu maravilha. quase Que bom. perguntou se eu tinha a própria dentadura. A própria dentadura, eu falei, não, na verdade, não. Mas a gente tem. Essa foi ótima. É, Ai, meu Deus. Pois é, aí a gente estava falando agora há pouco, Vika, de tirar, de remover próteses fixas, né? Mas e o removível? O paciente está em uso da removível e tem hora também que a gente considera que tem que tirar. Já presenciou isso? De descontinuar o uso por qualquer motivo?
De prótese parcial já, até pelo risco, né? Paciente já mais debilitado, mais acamado, prótese parcial já. Prótese total menos. Eu acho que, na verdade, a gente não chega a dizer que não precisa, né? Eles vão deixando de usar. Ceci, você está me ouvindo? Perfeito. Perfeitamente. De vez em quando tá vindo, se tivesse ruim. Às vezes, a própria família já deixa de colocar, né? Mas na prótese facial removível eu já tive algumas oportunidades de pedir para tirar, principalmente a provisória. Acaba ficando perigoso, né? Tem Sim. uma pergunta aqui de dentista em casa, que está É aparecendo aqui para mim. Jéssica. Isso. Jéssica, qual o maior desafio para a realização da prótese em domicílio? Difícil eu selecionar qual é o desafio Qual o mais maior? complexo, qual é o maior, né? A Vamos gente tem muito. listar quais os desafios, os vários desafios, desde o fato de você não estar no consultório, para começar. É. De A ter que história do. levar tudo, porque se você esquecer, ou você vai ter que ver na casa se alguém esqueceu o isqueiro, beleza, na casa vai ter fósforo. Ou esqueceu a lamparina, como é que chama o negócio? Fifó? Chama FIFO. Se tem fifó, se tem alguma coisa, uma vela, isso aí você se vira. Mas se você esquecer outra coisa, alguma coisa, uma régua de Camper, uma régua de dimensão vertical, e aí? Um compasso de É. Willis, uma régua de Fox, como é que vai fazer? Não, Né? não, Então você não pode esquecer nada. esse é um grande desafio, não esquecer nada. Eu acho que a ergonomia também é um desafio bem importante para qualquer atendimento em domicílio, não só para prótese, Sim. né? É um desafio grande. Eu acho que talvez o maior de todos, na minha visão, seja fazer ajuste do rolete de cera. Eu acho que se eu pudesse listar o que eu acho mais difícil no atendimento de domicílio é fazer o ajuste do rolete de cera ali com o paciente Morda, acamado. dona fulana. Aí assim, ó. Não, morda de novo. É, eu até uso um vídeo de um memezinho de um dragão que morde para os lados, assim, tudo torto. Porque é bem isso. No domicílio é mais complexo a parte de ajuste do rolete, dimensão vertical. É bem complexo. E a gente não pode também ficar indo e vindo várias vezes, né? Então, isso também é Poder otimizar pode tudo, mas acaba com o serviço da gente. otimizar o tempo, né? Para reduzir essas idas e vindas e manter a qualidade, eu acho que também é um desafio importante. O que é que eu Dentro da. aprendi depois de muito erro, Vika, sobre isso? Moldagem, ok, tá tranquilo, eu não preciso de familiar lá. A parte do rodete, eu até fotografo como que tá a face, se o paciente estiver lá, ou se o familiar estiver lá, ele opina. Se o paciente que eu estou atendendo ele for consciente e orientado, ele opina também. Se tiver cuidador, eu peço a opinião do meu auxiliar, porque também tem isso. Será que aquele preenchimento de lábios, se aquela altura que a gente está prevendo está ok para aquela pessoa? E eu não gosto de confiar só na minha opinião. Mas uma coisa que eu aprendi é que da prova de dente para acrilização, eu só sigo se eu tiver o aval dos responsáveis. Importante. E outra coisa que eu peço muito é me dá uma foto dele antes, 10 anos antes, até 15, 20, 30 anos antes, mas eu quero ter uma noção de como essa pessoa era. Porque às vezes a gente perde até a noção se aquele paciente é retrognata, se ele é prognata, ou se é pela falta de dente, né? Então, assim, aconteceu comigo, isso foi uma das primeiras próteses que eu fiz, assim, numa instituição geriátrica que eu fui atender. E aí fiz, achei que estava linda, achei que estava crente, que estava abafando. O paciente estava usando, mastigando, a esposa não reclamou de nada. Mas eu sei que eu fui para um aniversário de uma amiga minha e o namorado dela estava conversando comigo e fez assim, Cecília, você atende residencial geriátrico, né? Aí eu fiz, atendo. Ele fez, eu vou te mandar atender meu tio, porque o dentista lá fez uma prótese e ele ficou com a cara de cavalo. Aí eu fiz, e como é que é o nome do teu tio? Era o paciente que eu tinha feito.
E você disse a ele para ele morrer de vergonha? Eu morri de vergonha, eu quis descer pelo ralo, eu não falei que fui eu, mas eu cheguei e falei com a esposa dele, porque ela não tinha dito nada, para ela estava tudo certo. Eu fiz, ó, deixa eu olhar melhor. Quando eu olhei, realmente estava grande. Ele estava meio bicudo, meio. Sabe a boca do Bozó? Se alguém aqui tem mais do que 35, 40, vai lembrar. Ele estava com a boca do Bozó, mas na minha inexperiência, vírgula, eu já tinha feito várias próteses, mas na minha inexperiência de fazer em domicílio, num paciente com demência, que tem uma musculatura flácida, porque tem isso também. Às vezes você olha, tá ótimo. Aí quando ele faz a mímica, aparece 1 metro de dente, porque a musculatura dele tá toda flácida. Né? Então eu peguei, cheguei lá, refiz, obviamente sem nenhum custo, né? Porque aquilo para minha reputação ia ser péssimo. E eu tenho uma foto da primeira prótese da cara de cavalo e da prótese final mais delicada. E aí a gente vê a diferença. Então eu acho assim que a gente precisa, que tem coisa que a gente aprende com o erro. E uma das coisas que eu aprendi é ter esse aval. Eu acho importante. Eu até comento que às vezes a gente precisa deixar a prótese para o paciente avaliar, a depender da família, a depender da insegurança deles em relação a isso, deixar a prótese em cera lá e só dizer, ó, não come, hein, que tá na cera. Mas às vezes a dinâmica familiar não permite que eles vejam todos ao mesmo tempo a prótese, ou que comentem sobre a prótese. Quando é uma necessidade familiar, né? Que a família fala assim, ai, mas minha mãe tá tão triste porque os dentes dela não são mais os mesmos. Isso se torna um evento, né? Ver como é que É, ficou o dente da mãe para escolher se torna um evento. Então, eu acho que é importante ouvir a todos. Às vezes a gente não ficar olhando, né, o tempo inteiro ali, mas ele olhar no espelho, e compreender também que o paciente, não é porque ele é idoso que ele não tem vontade própria. Essa minha sim. paciente de 110 anos, ela, quando eu fiz a prótese, fiz a prova de dentes, eu perguntei assim, você quer que eu chame sua filha para dar uma olhada, para ver se ela gostou? Ela Para virou para mim e falou, opinar, ela virou para mim e falou assim, não, os dentes são meus, quem tem que gostar sou eu. Eu falei, ok. Super lúcida, 102 anos, e tá tá lá. certo. Tá, Segura, dona de si. porque a gente também não pode infantilizar, né, o paciente só porque ele é idoso, ele está completamente lúcido. A responsável por ela é ela, né? Ela estava efetuando os pagamentos, tudo quem fazia era ela. Então, se ela não quer a opinião de ninguém, é a opinião dela que vai prevalecer, né? Então, Claro. Embora normalmente eu peça a opinião do meu auxiliar, do cuidador, tipo assim, porque se tiver bonito e a pessoa falar que tá ok, vai reiterar, vai fortalecer aquilo. E se realmente assim, imagina que eu tô achando que tem que mudar alguma coisa. Meu auxiliar tá, o cuidador tá, o filho tá, dona fulana, e se a gente deixa simular? Deixa eu pedir uma montagem de repente 1 milímetro menor. Deixa eu subir aqui, deixa eu mudar um pouquinho o formato. Se a senhora não gostar, a gente volta para aquilo. Mas às vezes eu acho que é importante também ouvir a opinião. Porque eu tive uma paciente, Vika, que ela queria tirar todas as rugas dela às custas da prótese. Alguém já viu o filme Planeta dos Macacos? Quem já viu, dá um sim. Aqui assim, dá um já vi, prof. Bota aqui nos comentários. Gente, ela parecia um personagem de Planeta dos Macacos. A mulher tava, sabe, parecia que tava com a boca cheia d'água. E aí, assim, chegou uma hora que eu falei, fulana, eu não vou, desse jeito eu não vou seguir com essa prótese, não tá legal. Tá muito ruim, tá muito feio. A senhora não é feia, mas do jeito que a senhora quer que eu te deixe, é feia. A senhora precisa, se for o caso, de cirurgia plástica, se quiser tirar ruga, de harmonização, de preenchimento, de qualquer outra coisa. Mas não a prótese, porque se alguém perguntar na rua quem fez essa prótese, a senhora não vai poder nem dizer que fui eu. Senão a senhora acaba com minha reputação. Então, eu acho que tem essa questão também. A gente respeita a vontade dentro de padrões aceitáveis, obviamente, né? né? Tem uma pergunta também aqui, pode falar. Essa frase de se eu fizer desse jeito, eu não posso nem dizer que o senhor não pode nem dizer que foi eu que fiz. Eu acho que convence bem o paciente. Eu já usei isso algumas vezes, né? Que convence bem Olha aí.
que a gente já não concorda que tá bom, né? Então, eu acho É, isso. nossa, tava feio mesmo, sabe? Porque assim, a gente que não é idosa, mas a gente já começa a formar alguns sulcos, né? É, Quem não quiser encher uma lá, colocar 1 metro de ácido hialurônico para ficar com a maçã do rosto deste tamanho, vai ter algum sulco com o tempo. E eu acho que a gente tem que entender que o natural, às vezes, é deixar alguma coisa. Você não pode querer esticar tudo ali. e que a prótese não vai ser aquela que vai substituir a plástica, né? Então, se Não, ela nunca. 15 anos, não vai ser com a prótese sozinha que vai deixar ela com os 15 anos dela, né? Isso é É, importante. exatamente. E esse caso foi bem interessante, porque ela bateu o pé que queria daquele jeito, e aí eu fiz um documento por escrito, que a gente, por discordância de opinião, né, porque ela queria um serviço que eu não me sentia confortável em executar, que a gente estava rompendo ali, e que eu devolvia o dinheiro dela, e que ela estava de acordo, e que eu estava encaminhando ela para outro colega, né? E ela assinou e eu assinei, terminamos bem, ela não ficou com raiva de mim, estava tudo certo. Mas a gente tem que se assegurar disso também, né? Não sei É, se já aconteceu com alguém de ter que refazer, eu acho que acontece com todo mundo que faz prótese. Ter que refazer por qualquer motivo, com né? certeza, Porque com isso aí, certeza. quem disser que não teve que refazer, eu digo ou é inexperiente ou é mentiroso. Quem não erra é quem não fez, né? É, é verdade. Então, assim, ter que refazer, eu já refiz várias. Estou refazendo uma hoje de um paciente que já é a terceira que faz comigo. E aí eu fiz a prótese. Ele tinha mordido em topo, ele mordia em topo. E ele fez, Cecília, eu queria tanto ter os dentes de cima cruzando com os de baixo, como é o padrão. Tem o trespasse, né? Mas a maneira que ele se expressou. Eu queria ter esse trespasse. Não dá para fazer a prótese assim. Eu fiz, dá. Agora vamos ver se você vai se acostumar. Ele fez, mas eu quero. Eu fiz, ele ficou com a prótese linda e ele não consegue comer com ela, porque ele passou 80 anos comendo em topo. E aí ele chegou para mim e fez: vamos fazer o seguinte. Essa é outra história que eu acho que todo mundo que faz prótese para idoso já ouviu. Essa que você fez, que é do jeito que eu queria, com a mordida do jeito que eu queria, é a prótese da missa, é a prótese do casamento, é a prótese para fazer de supermercado, para ir para o médico. Mas eu quero fazer uma nova Para em comer. topo, do mesmo jeito para a velha, que é a prótese para comer. Ou então ele usa até a velha. Com Não certeza tem isso? tem muito. O paciente que diz, não, a prótese está ótima, mas na hora de comer eu troco. Eu coloco a outra. Eu Olha falei, aí. então tá ótima, né? Então, como assim? Para conseguir ficar com ela. Tem umas perguntas, vamos ver? Deixa eu ver o que, é que tem de pergunta aqui. Ó, Jéssica pergunta. Jéssica, pode perguntar, viu? Perguntou se paciente com necessidades especiais, se a gente já realizou scan. Não, como a gente realiza a moldagem e se já utilizamos o scan. Eu não Diga utilizo aí, Vika. a prótese total, tá? Mas aqui em Salvador a gente já tem laboratórios que fazem. Eu não tenho o meu próprio scanner, né? Mas a gente tem laboratórios que fazem esse serviço em domicílio. Então eu já tive a oportunidade de a família, né, contrata o serviço do escaneamento e vai uma dentista lá e faz o escaneamento do paciente. E a última vez que a gente fez ficou muito bom. Foi um escaneamento de uma paciente com Alzheimer que faz apertamento severo. E a gente escaneou, fez a impressão 3D. Então a impressão está comigo, inclusive, porque eventualmente ela vai precisar de outra placa. E nós fizemos uma placa fresada nela, porque dentre todas a maior resistência é da placa fresada, né? E tá indo super Rígida. bem, já tem mais de um ano. Não, paciente com Alzheimer. Não, mas eu digo a placa rígida. Placa A rígida, placa de resina, resina fresada. Resina fresada. legal. Ela faz um apertamento super severo, né? É neurológico, então, inclusive tem fixa em várias unidades dentárias
de um dos arcos só. Então, a chance de destruir os outros dentes é grande, né? Mas tá indo bem, tá usando bem, tá usando quase que integralmente, só tira para comer, mas tá tranquila, já tem mais de um ano. Já foi na pandemia, mas já tem mais de um ano, né? Para Eu proxifocar, também, eu uso scan mais para placa. A gente teve 3 casos de scan. 3 casos de scan. Não é rotina, não, nosso serviço. Recentemente, a gente até fez um caso com scan de uma paciente que tinha muita contratura, que tinha mordedura de língua, né, e que precisava de uma placa. Agora, para total, qual é o problema do scan? É que ele não vai conseguir reproduzir, moldar de forma diferente a questão da estrutura do rebordo. Você tem um rebordo mais flácido, ele vai copiar a forma. Mas ele não vai fazer aquela compressão do material de moldagem, né? Então eu acho que fica complicado. eu também. Mas aí ela perguntou como é que a gente molda. Molda em que sentido? Eu acho que ela está perguntando assim: se o paciente é cooperativo, ok, vai ser igual a um paciente de consultório. Mas um paciente demenciado, acamado, a moldagem é diferente? Acho que Esse tá, tipo a de paciente, conexão tá ruim ainda. eu tratei. Oi, tô te ouvindo agora. De material, quando o paciente tem algum nível de demência pouco colaborativa, eu evito usar alginato. Eu já acho que o alginato Sim, atrapalha muito a moldagem, mesmo a inicial. Então, a gente acaba utilizando uma silicona, né, pesada. Se for só para fazer uma moldagem anatômica para PT, por exemplo, eu faço só a pesada, né, sem muitos detalhes e parto para um procedimento posterior, né? E eu gosto muito de fazer, eu tenho feito isso como rotina no domicílio, é não fazer a moldagem funcional antes da montagem de dentes. Eu monto os dentes e faço uma moldagem funcional direta, já na após base de prova com rodetes e dentes, ali dentro, em oclusão. isso. Eu Já tenho com feito muito. tenho feito muito e tenho tido resultados muito bons. Diminui Muito, uma sessão, não só para home care, no consultório. Eu tenho feito muito também a moldagem preliminar com alginato pesado. Tenho feito muita clonagem também, de clonar a prótese que o paciente tem, né? E não fazer moldagem nessa etapa, é só vai fazer a base com rodete com base na clonagem. Quando monta dentes, aí eu faço com silicone leve de qualidade ali dentro, ou com. Meu preferido é o emprego, mas está ficando raro e caro. é, R$ 700 um um kit. kitzinho do emprego, É, que vai dar para, vamos chutar lá, 7, 8 moldagens. dá É em torno. caro. É. Sai caro. Essa semana, quarta-feira, foi o quê? Ontem, eu tava comentando com os meninos na faculdade. Eu falei, vamos repetir a moldagem aqui, porque ficou aqui uma areazinha exposta e dizendo a ele, olha, no consultório, você pensa 2, 3 vezes antes de repetir essa moldagem só por causa de um detalhe, né? Que você fica assim, nossa, 700 Nossa, você reais. olha para o protético e faz assim, ai, essa bolinha o protético vai preencher com cera, tá tudo certo. Né? Até porque, muitas vezes, você vai repetir e nem vai ficar tão boa quanto a primeira. A gente tem que pensar nisso também. É, é, Ó, o Botino tá aqui ficando doido, o Botino Júnior. O quê? Maldade de boca fechada em oclusão? Meu amigo, é assim, ó. Provou o dente. Tá lá aquela base acrílica, o rodete de cera, os dentes montados. E a base de prova, pelo menos se for base em resina termopolimerizável, porque existe a base definitiva, né? Tem gente que já faz a base definitiva e que já bota o rodete na base definitiva. Eu conheci um professor que fazia assim, que preconizava assim, né? Com minha especialização, a gente fazia já a base definitiva. A na gente fazia uma moldagem. A gente fazia uma base prensada com a mufla.
Aí o protético colocava lá o rodete, a gente montava a dente, e aí acrilizava, e desde o começo era a base definitiva. E por que é que na minha especialização o professor preconizava, assim, era uma característica deste professor? Porque ele dizia que não tinha, que ficava justa do jeito que ia ser a prótese. E que às vezes a diferença de espaço que tem uma base com rodete, uma base com dente, mas uma base provisória, às vezes o paciente oclui errado, às vezes fica folgada e o paciente fica apreensivo. Então, não é comum essa técnica da base definitiva, mas eu tenho até, se você quiser, Vika, livro com capítulo mostrando isso, né? O passo a passo para a base definitiva. Mas, assim, quando a gente faz essa sessão, botinho em oclusão, qual é a grande vantagem? É que os dentes vão estar lá na oclusão que a gente idealizou, e a gente vai fazer os movimentos mímicos, ou o paciente fazendo o bico, ou a gente puxando, né? E aí eu consigo copiar melhor detalhes do que na molder individual. E a pergunta dele é se é em oclusão. Isso é um passo bem importante. O paciente precisa estar em oclusão, porque eu já vi também muito caso de moldagem funcional direta, que o dentista faz só um dos arcos e depois ela não encaixa mais, né? Porque Claro. ela está em outra altura, em outra dimensão. Então, a ideia é que essa moldagem ela pegue apenas os detalhes ali, né? Que vão copiar, já que a base estava bem próxima ao formato, né? Porque aí a gente tem que se preocupar em fazer o ajuste correto, né? De deixar ela adequada, né? E uma coisa que aí eu chamo a atenção, que talvez o seu professor não usasse naquela época, é que eu acho fundamental que o profissional use um adesivo para dentadura naquelas bases que foram muito aliviadas, né? Então, o adesivo para dentadura eu acho que é assim fundamental para fazer esse ajuste, não só do rodete de cera, mas também o ajuste estético e funcional, porque senão o paciente não consegue manter ela em boca, muitas vezes não faz o movimento adequado. Então, o adesivo de dentadura eu acho importantíssimo no atendimento. Em domicílio, eu acho que é mais ainda, porque às vezes é o paciente que não está numa posição ergonômica, que está deitado, que você não consegue deixar ele completamente sentado, né, por motivos diversos. Então, de fato, é importante. Agora, um material que eu tenho usado bem, Ceci, é um reembasador resiliente no lugar do emprego. Eu Para tenho tido moldar. para moldar direto já. Depois da montagem de dentes, eu uso o reembasador resiliente da TDV, que inclusive tem indicação para moldagem funcional. Eu uso o reembasador resiliente e faço a moldagem para enviar para o laboratório. Aí Que bacana. eu já faço em E combinado você com ele. prefere do que o silicone leve? Prefiro, por causa da adesão. Eu acho que ela adere melhor, porque é adesão acrílica mesmo, né? É o mesmo material. Ah, Né? tá. Entendi. Como se fosse um reembasamento mesmo. É uma adesão química, né, na base. Fora que E é bem mais barato do que um silicone de adição. bem mais barato. Bem mais barato. Porque aí, por exemplo, se você vai fazer com silicone de adição, você vai usar o leve, você vai ter que usar o adesivo, né? Ou vai usar o esmalte, né? Que a gente já tem testado aí o esmalte incolor com silicone de adição, funciona bem. Com o silicone de condensação já não funciona da mesma forma, né? Então, aí ou você vai usar a adição ou você vai usar o reembasador. Eu tenho tido resultados bons para reembasador resiliente. Outro dia eu tive uma infeliz ideia de fazer com reembasador rígido. E, assim, deu certo porque o rebordo do paciente não era muito retentivo. Mas o laboratório, eu tenho um relacionamento muito bom com o meu laboratório. E eu digo, ó, vou testar uma coisa aqui, depois você me diz se funciona, né? E por que eu queria usar um reembasador rígido? Porque naquele paciente, eu achava que eu ia conseguir fazer uma moldeira um pouquinho, uma base de prova um pouquinho melhor com o reembasador rígido. Porque eu ia conseguir ajustar ali. Na minha cabeça, Ajustar as bordas. ajustar as bordas. Na minha cabeça de dentista, ok. Na minha cabeça de protética, eu não pensei nisso, né? Então, quando chegou lá no laboratório, ele falou assim, ó, doutora, se o rebordo fosse um pouquinho mais retentivo, eu não ia conseguir tirar essa base para fazer a acrilização, né? Aí eu falei, bom,
Então, essa minha ideia funcionou meio só funcionou com Ia esse. ter que cortar. Mas aí ele ia perder o modelo, né? Ia correr mais risco, né? Corria o risco de Hum. fraturar ali alguma coisa, se fosse um rebordo mais retentivo, porque na verdade, quando você faz a moldagem funcional, você vai lá nas entranhas da retenção, né? E no reembasamento resiliente, você tem alguma elasticidade ali para remover sem prejudicar o modelo. Aí eu voltei à minha ideia do reembasamento da moldagem com reembasador resiliente. Aí você alivia quando vai fazer isso? Não, eu já faço o alívio da base de prova. Eu já deixo ali bem próximo, já deixo também ali bem próximo do selado periférico, para a gente só ter não ter uma sobreextensão e conseguir fazer uma moldagem com fluidez. Porque aí é difícil fazer selado. Que é outra coisa difícil. Talvez, ó, junto com o rodete de cera, talvez a parte mais difícil que eu acho no atendimento de domicílio é fazer selado periférico com Godiva. Eu acho bem complicado, bem complicado. Paciente, mesmo o colaborador que tem um pouquinho mais de limitação física, de posicionamento, de postura, eu já acho difícil. Ergonomicamente é muito complexo. É difícil. É verdade. Vanessa estava perguntando aqui, eu acabei de responder, se para moldagem funcional com reembasador usa Godiva. Você pode usar, mas no atendimento em domicílio eu tenho usado só em casos bem específicos. Mas você pode usar porque vai ter a mesma adesão lá da resina, então ele só vai sobrepor. Mas pode usar sim. Ó, reembasamento direto, se funciona, como faz? A Carla pergunta. Reembasamento direto na prótese já acrilizada? Sim, a prótese que o paciente já usa, de repente está com a estética boa, mas ele teve perda óssea, né? Para A mim, prótese. eu acho que funciona muito bem, sabe? O que você precisa pensar é se o quanto de tempo esse paciente espera manter essa prótese reembasada em boca, com reembasamento no próprio domicílio. A gente tem dois tipos de reembasamento, né? Você pode moldar, dizer ao paciente, ó, eu vou moldar, o senhor vai ficar 2 dias sem a prótese, a depender lá do combinado com o protético, 1 dia só, vai ficar sem a prótese, eu vou levar para o laboratório e vou fazer uma nova acrilização. Nesse caso daí, você tem um resultado muito positivo, mas o paciente precisa ficar 1 dia sem a prótese. Essa parte a pandemia até ajudou, porque o paciente faz assim, se eu sair, eu saio de máscara mesmo, né? Então, não tem sido tanto problema, mas realmente é desagradável, né? O paciente ficar 48 horas sem a prótese, às vezes, a depender do De qualquer laboratório. modo, tem uma durabilidade consideravelmente maior do que o feito, o imediato que a gente chama, né? Que é o que vai para o laboratório, do que o imediato, que é aquele feito imediatamente na boca e o paciente já fica com o produto. Isso, isso. Aí vai ter que saber qual é a diferença de tempo, né? De vida útil, de urgência também desse paciente, né? Já na pandemia, nós atendemos, eu e Norma, atendemos uma paciente que não conversava mais com ninguém. A filha tinha dito, olha, não espere muito de mamãe, né? Ela não está colaborando. Desde que ela voltou da UTI, que ela perdeu muito peso, ela não come mais. Tem dia que come, tem dia que não come. E nós pegamos a prótese dela e reembasamos imediato, né? Fizemos em leito, já estava em cama hospitalar e tudo. E ela super colaborou. A filha dizia, eu não estou acreditando. Abria a boca, fechava a boca, mordia e super colaborou. Conseguimos reembasar as 2 próteses. No final, ela puxou minha mão e fez assim, obrigado. Nossa, chega a arrepiar, assim, sabe? Uma pessoa que não estava falando nada. E que ela fez aquele esforço enorme para dizer um obrigado, porque ela estava muito satisfeita de estar ali. E depois a gente recebeu o áudio da filha dizendo o quanto que isso mudou a vida da mãe dela, né? Que ela é outra pessoa depois de colocar a prótese. Então, com isso daí, ele já teve a sua durabilidade ali garantida por um bom tempo, né?
E aí nada impede também que ela use 6 meses, 7 meses, aí começou a pigmentar, começou a soltar a borda do reembasador, e que nesse momento se opte por fazer um laboratorial, tem essa questão também. Né? Nada impede. Remove, faz de novo, né? Você pode Ou fazer remover. uma nova, né? Eu já fiz muito reembasamento que foi pontapé para fazer uma prótese nova. Tipo assim, o paciente não tinha mais muita confiança que ia dar certo, no que reembasou a dele, que estava folgada e que ele conseguiu usar. Não, doutor, então agora eu quero fazer uma do zero com a senhora. Né? Então isso é bem bacana também. Mônica está perguntando qual o material de moldagem para reembasamento em centro cirúrgico. Silicona. Para mim, para PPR provisória, no centro cirúrgico, silicona. Pesado e leve e toca o barco. Né? Aí pode ser a silicona para PPR provisória, pode ser silicona de condensação mesmo. Para Sempre. reembasamento, ela perguntou. Não, moldagem. Moldagem. Ah, Num centro silicone, com certeza. num centro. Alginato, gente, praticamente aboli. Quando é que eu uso alginato? Paciente consciente, orientado, sentado, bem ereto, posição perfeita, sem disfagia. Paciente que está ali por comodidade, que eu moldaria com alginato no consultório também. Né? E cada dia menos eu tenho usado, inclusive, assim, para uma placa meio relaxante. Aí eu moldo com alginato. Né? Mas especialmente para uma PPR, eu moldo com alginato de qualidade também. Mas para uma total, eu tenho preferido moldar com silicone de condensação. Isso. Até só com o pesado mesmo. Isso, para moldagem anatômica, o pesado, e a depender da PPR e da condição do paciente, eu faço a prótese em moldagem única, né? Faço pesado e leve de uma vez e já faço moldagem única, né? O Botino está perguntando aqui quais os materiais para reembasamento indireto. Botino, a pasta zincogenólica ela pode ser utilizada, né? Lembrando que ele é um material rígido. Então, se você tem um rebordo extremamente retentivo, né? Não vai ser uma boa indicação. Além do que, ele suja muito. Então, eu sempre digo assim: pasta zincogenólica é o Fusca. Você está começando, você está querendo começar a dirigir, mas você não tem muito dinheiro, compre seu Fusca, que é a pasta zincogenólica. Mas depois Gente, é muito difícil de usar, é muito difícil. Você usa na faculdade. Envica, você usa na faculdade, mas. a pasta eu uso na faculdade, tá parando aqui. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. A pasta eu uso na faculdade. E gosto de fazer assim, os alunos lá fazem dupla, né? PT dupla. E eles trabalham em dupla. Eu digo a eles, normalmente um rebordo você vai moldar com emprego e o outro você vai usar pasta Ozzy. Porque eu quero que você saiba dirigir um Fusca e uma Ferrari, né? Então a gente faz esse combinado lá Assim. E aí, para normalmente, você prioriza o emprego para onde? Para o inferior, o superior. Para o para o superior. superior? Porque normalmente é o que vai apresentar um pouquinho mais de retenção, né? E como aqui a gente faz encaixotamento, eu não sei se vocês fazem aí, mas aqui a gente encaixota a moldagem funcional, e aí são os alunos que fazem. Então, para o superior, para o inferior, a pasta OSE, como ela é grudenta em tudo, né? Depois que para encaixotar é mais fácil. Então, a gente acaba também preferindo por conta disso. E, gente, o alginato, por que a gente não gosta muito de usar o alginato? Não é que ele não seja bom, não. Tem alginato caro, alginato de altíssima qualidade, que a gente até que chama que é resinado.
né? Que você tenha um tempo até mais prolongado para você poder preencher sem distorção. A questão não é essa. A questão é o risco de aspiração. Eu acho que o principal, né? Porque é um material mais friável, que às vezes na hora que você vai tirar o molde, solta um pedacinho, e o paciente pode aspirar e ir para as vias aéreas aquele pedacinho. Eu acho que é a principal justificativa de a gente evitar o ginato. Isso. A Patrícia está perguntando aqui sobre o corega, né? Toda vez que o paciente que remove a prótese tem que limpar o corega remanescente do palato. Qual a melhor opção para remover? Bom, primeiro é entender que esse paciente talvez esteja colocando corega demais, né? Porque se ele vai ficar lá de 6 da manhã até meio-dia, de 8 da manhã até meio-dia, teoricamente não vai ficar uma quantidade muito grande de adesivo, né? Mas a água morna ajuda muito a remover o corega na hora que ele tá fazendo, tá agoniando, porque tem paciente que sente agonia mesmo do corega, né? E aí tem que fazer bochecho de água morna e reduzir a quantidade. Aí outra coisa que eu recomendo é que se esse paciente sente muita agonia, evite o corega em pasta, porque o corega em pasta ele tem uma adesividade maior. Então ele coloca o corega, né? Então são assim Então, opções para esse paciente que sente agonia, né? Eu particularmente gosto de uhum. corega em pasta. É mais fácil quando tem cuidador e tudo para colocar, mas tem paciente que sente agonia mesmo. E aí o corega em pó pode ajudar. Só precisa lembrar que corega em pó para paciente que tem pouca saliva também Não talvez adianta. não é eficiente, né? Então precisa molhar, precisa fazer uma dinâmica um pouco diferente, mas vai funcionando aí. Normalmente esse paciente que sente agonia também ele tem uma saliva um pouco mais reduzida, né? Porque aí fica bem Água morna e gaze, né? Eu acho que a gaze úmida, eu peço para fazer bochecho com água morna, a prótese limpa, tira ali com papel a toalha, com gaze, com o que quiser, com a escova, né? Mas na boca, se você pega cheio de adesivo e já vai passando a gaze e machuca. fazendo isso todo dia, machuca. Então ele pega, faz o bochecho com água até morna para aqui, não vou dizer quente, não é um café, não é isso. Mas Não. não pode ser aquele morninho muito brando, não. Tem que ser um morninho tolerável, mas morno, né? Isso. Porque senão a pessoa pega a água do chuveiro, a água do banho, aquele morninho que só quebrou a frieza, e não adianta. Tá. E aí o paciente faz bochecho e passa uma gaze umedecida na água morna também, que aí solta tudo. Mas E, perfeito. É outra coisa, tem um mito, tipo assim, é um absurdo usar adesivo para dentadura. Depende, né, Vika? assim, meu primeiro orientando de mestrado aqui na Bahia, ele fez uma dissertação justamente sobre o uso de adesivos, né? E ele testou, uma parte do grupo usava o Corega, próteses novas, uma parte do grupo usava Corega, uma parte não usava Corega. E era o Corega que dizia fixação por 12 horas. Então o paciente Ah, estava com o Corega, não retirava a prótese e só ia retirar à noite. E o outro grupo almoçava, retirava a prótese e tal. E no final, o número de colônias de cândida foi menor num paciente que não tirava a prótese e usava corega, né? olha só. Ele foi contrário aos resultados esperados da gente, né? E uma das coisas que a gente trouxe como hipótese é que o corega ele tem um antifúngico na sua composição. Então, o mito do corega fazer mal, na verdade, é porque ele faz mal naquela prótese que está mal adaptada. O paciente Sim, corega para fazer uma gambiarra ali, né? Mas numa prótese bem adaptada, bem feita, o corega vai ajudar, vai dar segurança ao paciente, vai aumentar o vedamento, né, daquela prótese, evitando que fique alimento ali entre a prótese e a mucosa. Então, o resultado final do uso do corega é bom. O problema é que no Brasil é muito caro, né? ele não é um substituto para um reembasamento, ele não é um substituto para uma prótese nova, mas pode ser uma excelente ferramenta para pacientes com pouco rebordo, para pacientes, inclusive, com pouca saliva. Por mais que você use o substituto salivar, ele às vezes não tem substantividade, né? E eu fico pensando também para pacientes que querem se sentir seguros. Por que não?
Isso, eu Vai sempre para um digo evento que o Corega social, vai para um shopping com as amigas, vai para onde quer que seja. E ela não quer que a prótese caia, o paciente não quer que a prótese caia. Eu acho que é uma segurança. eu sempre recomendo. Eu digo, ó, se quiser usar, não faz mal. Eu normalmente, pacientes que usam próteses novas, eu já sugiro que use no primeiro mês o Corega, pelo menos na inferior, né? Que eu digo a ele que o Corega tem que mostrar quem manda ali, que não é a língua, né? E que não é a musculatura labial, né? Então, eu sugiro mesmo, indicado o uso do Corega No na prótese inferior. inferior, pelo menos inferior, para fazer a manutenção ali da musculatura. Quando o paciente não usa prótese, eu não usava a prótese antes, sempre eu recomendo o Corega. Quando o paciente já usava e não fez muita modificação, aí ele fica a critério dele. Mas eu deixo muito claro que o Corega não é ruim, né? Ou qualquer outro adesivo, né? Agora a gente já tem algumas outras marcas no Brasil. Mas antigamente o Corega jogava solto aí, né? Então agora eles têm até se movimentado para baixar um pouquinho mais o preço. Ó, Vanessa tinha perguntado se já respondeu. Gente, estamos nos minutos finais. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Nem Eu acho derrubou, que dá. Hã? já deu uma hora, né? Eles nem derrubaram. Mas é porque a gente teve aquela. A gente caiu e entrou de novo. Ah, Eu verdade. acho que foi isso, né? Mas se cair, se a gente pode ficar batendo papo aqui, mas se cair, eu acho que a gente discutiu muita coisa legal. Eu aprendi um bocado de coisa legal, né? Essa sacada do reembasador resiliente para moldar, adorei. Vou testar, depois eu te conto. É um prazer, é sempre um prazer estar com você, pessoal ou online, né? E, gente, que orgulho, que honra. Professora Viviane Maia, minha aluna. Vocês já pensaram como eu encho a boca para dizer um negócio desse? Gente, eu fico tão pavão, fico um horror. Uma mulher desse nível vai fazer um curso comigo, eu fico muito feliz. E Sabe muito. foi um aprendizado enorme para mim. Eu aprendi muito, aprendo todo dia, aprendo naquele grupo maravilhoso que eu não saio de jeito nenhum, né? Para os que não conhecem, eu sugiro que dê uma passeada lá no Instagram do H3 Odonto para ver quanta coisa boa tem ali, né? Porque eu como você, não somos ostra para esconder pérolas, né? Mas existe uma pérola que não está escondida, mas está super disponível, acessível para todo mundo, que é o curso de odontologia domiciliar de vocês. Eu já fazia odontologia em domicílio e posso lhe garantir que eu mudei metade da minha conduta depois do curso de vocês para melhor, né? Então eu fico muito feliz de ter feito esse curso. Foi uma excelente aquisição e acho que valeu 3 vezes mais do que o investimento que eu fiz, no mínimo, né? Então foi muito Ai, bom. que coisa boa de ouvir. Obrigada mesmo, fico feliz. Recomendo para todos, assim. Vocês sabem que é, tem você no meu coração, assim, vocês duas, você e Diana, porque realmente foi um curso que modificou a minha visão empresarial da odontologia domiciliar também, mas visão de logística, de procedimento, mudou completamente a minha conduta, viu? Fico muito feliz de ter feito esse curso. Ó, Obrigada, Vanessa, viu, Pica, pelas palavras, pela live, pelos conhecimentos, eu que agradeço. né? E obrigada a quem estava aqui assistindo, né? Tchau, tchau. Beijo, galera. Tchau, tchau.